Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Joelma Bianco e esse é o canal História e Cultura de Orleans. Neste final de tarde de domingo, dia 2 de março de 2025, estou aqui na comunidade de Rio Pinheiros Alto, na propriedade de seu Antônio Domingos Quan. Aqui onde era o antigo engenho da família Quan, né, seu Tony? Isso aqui era um antigo engenho, né? Desde o tempo do meu avô, Giuseppe Quan, que já foi construído. Tem provavelmente bem mais de 100 anos que já foi construído esse engenho, né? Então foi uma fonte de renda da família. Foi uma fonte de renda da família, que há tanto o açúcar quanto o melado para a fabricação de cachaça também. Então, pessoal, Deus diz já o convite a você. Se ainda não está inscrito no canal, se inscrevam, ative os sininhos de notificações, curte e compartilhem. Então, seu Tony, me conte um pouco da história desse engenho. Quando foi construído? Quantos anos tem mais ou menos essa construção aqui? Tem bem mais de 100 anos, né? Uns 120, eu acho, mais ou menos por aí, né? Tu não me disse, seu Tony. Porque era desde o tempo do meu avô Giuseppe, né? Que eles chegaram aqui em janeiro de 1874, mas provavelmente já não fizeram, né? Sim. Mas aí depois, então, eles acharam que, como o açúcar e o melado já era produzido pelas famílias, né, e era uma fonte de renda, então resolveram construir o engenho, né? Então, esse engenho que está aqui, né? E ele passou por várias reformas, porque para ele se manter todo esse tempo, a gente vê que aí tem um espelho novo de cimento também, né? Sim, sim, tanto os esteios quanto o telhado, já houve várias reformas, né? Uhum. Só apenas um esteio que é o primeiro ainda, ali perto onde era a fornalha do forno ali que ele ainda é o primeiro, de louro, daquele louro do mato, né? Mas me conta, Tony, passa um filme na tua cabeça e se lembra e conta como é que era ali os trabalhos do dia a dia. Lembra do tempo do avô ou não? Tem lembrança deles lá, Não, não, porque né? ele mareia em 1929, eu sou de 48. Ah, tá. Sim, sim. Sim. E depois, quem que você lembra que trabalhou aqui? Ali o meu pai e minha mãe e meus tios, né? Aqui a Vitória e a Leone, e os meus irmãos também, que eu sou o mais novo da família, né? Eles trabalharam então, muito tempo aqui, né? Como é que era feito o trabalho aqui? Uma vez não existia energia para tocar essas moendas, não tinha motor a óleo lá no início. Como é que era? Era tudo movido a boi, né? Tração animal que a gente diz. Até o bom a gente mais Depois perto nós aqui. vamos lá, mas vamos contar melhor essa E a história. gente então tinha que ser movido a boi para poder então mover, né? Tinha as 3 moendas que eram encostadas e 2 pessoas uma a cada lado. Uma colocava a cana, outro passava o bagaço no outro lado e o mesmo que colocava a cana pegava o bagaço. Ou então, quando eu era criança, a Luísa, minha irmã, assim, a gente também ajudava a pegar os bagaços. Então era aquele trabalho, né? Eles tinha um outro esteio que tinha uma linha bem grossa, que tinha era um pescoço comprido e firmado em cima para não cair, né? E ali tinha mais uns varão meio volteados, assim, meio torto, e na ponta tinha canga, em cada lado. Ela dizia que elas manjaram o nome A canguinha para segurar um boi só, porque o boi tinha que tocar, ele ia em roda para tocar as moendas, né? Sim, sim. Ô Tony, e além dos teus pais, dos avós, dos pais, aí depois deles foi você que trabalhou aqui. Sim, sim. Pois foi. Quem é que te ajudava, Tony? Olha, quando eu comecei a trabalhar, era eu e a minha esposa, a Que Leda. ano foi, lembra? É que eu comecei a trabalhar no engenho, eu comecei desde criança, né? Sim. Mas sozinho mesmo, depois que faleceu meu tio. E aí então eu comecei eu e a minha esposa, né? As filhas também ajudavam algum pouquinho, assim, né, na desfolhar cana, mas pouco, né? Mas era eu e a esposa. Nós trabalhávamos. Trazia tudo a carro de boi e tinha que se enfaixar nas rodilhas de feita de cipó, né? As argolinhas para fazer os feixes de cana. Cipó e algumas de arame também, como tem sim. uma no museu ali, que soltava cana daquele morro lá em cima, soltava. Ah, pois é, conta a história de soltar a cana lá. Mas aí, ali seria então depois filmar ali, né? Porque tem o local? Mais ou menos o local, assim, lá em cima, onde tem aquela sombra,
Lá A tem, conta é daqui mesmo, Tony. lá tem um paredão. Para Lá pra onde lá? para lá, a esquerda daqueles eucaliptos maiores. Ali, Vem lá pra em cá, cima, vem pra cá que tá fora do vídeo, Para Tony. cima daquela Pro lado de lá do aquela mato. Lá. sombra ali, tem um paredão. E lá em cima tinha um roço de cana, que eu nem cheguei a ver. Não era nem do meu tempo ainda. E trazer a carne de boi, tem que dar a volta por lá, moro abaixo, moro acima, dar a volta por lá, para depois chegar até aqui. E qual era a técnica? Aí então eles tinham um fio de arame bem grosso, sem emenda nenhuma, de lá de cima até aqui no esteio do engenho, bem esticado. aqui? Até aqui. É uns 200 metros, mais ou Sim. menos. É. E eles tinham umas rondanas próprias, que eu tenho uma no museu, até por mostra. É. E ali eles fechavam a cana na rodilha de arame, aí enganchavam, tinha 2 ganchinhos assim, e ali soltavam de lá de cima que ele vinha aqui, só para ver, né, no instantinho. Eles tinham lá umas 30, 40 mudas daquelas, né? Quando terminava, se tinha cana, levava pela estrada e lá em cima soltava de novo. É. Até uma vez um homem estava lá na estrada e ele viu que achou interessante e ele foi lá ver lá de perto, estava o cachorro junto. Aí sobrou rondana, pegaram um cipó, não sei o que foi, amarraram o cachorro em cima, o cachorro veio. Veio organizando até aqui embaixo. Né? O cachorro veio até aqui também, né? Botaram ele Sorto de lá de cima, né? E esse era o meu irmão, o Elias, que contava, né? Que, o Elias quanto, meu irmão? porque eu não cheguei a ver, né? Sim, sim. Então, como até naquela época, depois foi queimado aquelas rondanas, e aí eu fiz uma réplica para deixar no museu por mostra. Quem quiser conhecer é só visitar o museu. Domingo que vem tem festa, Tony vai abrir o museu lá, né? Então, muitos pedem o que é isso. Aí eu vou ali na porta para explicar. Aí eu explico de onde que é. Que era assim. Né? Ô Tony, daí para trabalhar era só o consumo próprio para você ou tinha alguma vizinhança que vinha fazer açúcar aqui? O tempo que eu era criança, tinha vários vizinhos que eles vinham fazer também. Aqui o Lavo Alberton, lá que o pai dele, José Alberton, o Didio Alberton, chamava o Luiz, mas era Emílio, né? O nono Diaco vinha fazer aqui também. Meu sogro? Sim, eles vinham, muita gente vinha fazer aqui. E até 1953. A partir de 1954, colocaram engenho, ali o engenho da família de Biasi, engenho de farinha, e já colocaram de açúcar também. Que é à esquerda, logo que passa a ponte aqui, que esse local fica próximo à Capela Imaculada Conceição, aqui o Centro Comunitário de Rio Pinheiros Altos. Sim. E daí então eles começaram a fazer lá, porque lá então não precisava, não era tração animal, né? Então facilitava mais, eles só apenas o que era feito a tração animal era carregar a cana do carro até ali no engenho, né? E aí então ali depois era tocado, medido a água, né? Pela roda d'água. Pois é. A mesma coisa quando eles faziam farinha, ainda eles continuavam a moer também. Um pouco mais demorado, porque ali dependia da rotação do engenho por causa da farinha, né? Mas quando era só para moer cana, eles colocavam mais água e fazia mais rápido. Porque o rio passa ali do lado e logo ali em cima tem uma cachoeira bem bonita, para quem quiser ali visitar, tomar banho, fazer um turismo, né, Tony? Fica lá, ali pertinho. E a água então pegava de cima lá da cachoeira e tocava 3 engenhos, que era da família Morgan, depois tinha a serraria, que era do Aquiles de Biasi, ultimamente foi transformado em engenho, e o engenho de Biasi, que foi levado pela enchente de 74. E depois o seu Breno Cachoeira também fez um engenho ali, mais embaixo. Um pouquinho mais assim, abaixo, assim, onde a água não... Se chegou, mal que chegou, acho, por aí, né? Aí eles fizeram, então, uma terraplanagem, fizeram um engenho tocado a turbina. E aí, quando tudo tem um certo tempo, depois apodreceu as calhas e os filhos foram saindo e foi parado, né? Mas senão ele também trabalhou no engenho de farinha, no caso. E de açúcar. A maioria dos engenhos se acabou, o que permaneceu mais tempo foi este. Pois é. Que tinha lá a família Zomer lá embaixo, lá eles tinham também. E tinha mais algumas famílias ainda que tinham engenho também ali mais abaixo. Mas e tudo pararam, né? Que permaneceu mais esse engenho. O Teófilo de Biasi também teve um engenho de açúcar, que até eu filmei, está no canal História e Cultura de Orleans, quem quiser acessar. Tem também um antigo engenho alguma coisa ali que pertenceu à família do Teófilo, irmão do meu sogro Jacó. E lá em casa também tem, lá no porão da estufa, lá que pertence à nossa família, ainda, esse ano não foi feito, mas alguma coisa, assim, para algum amigo, ainda acaba fazendo
um açúcar grosso para o gasto, ou um meladinho. Mas esse ano já ficou desativado também. Não sei se ainda vai fazer mais alguma coisa. Mas quanto tempo faz, Tony, que tu não trabalha mais mesmo com esse engenho? Tu desativou? Olha, o último ano que eu trabalhei foi em 2020. Com esse agora vai para 5 anos. Ah, 5 anos desativado. A cana se acabou, não quis mais plantar, a gente não está muito bem de saúde. E os anos vai passando, né, Tony? Sim. Depois teve que fazer o reparo na rede, depois andaram roubando fios daqui desse último poste até ali na chave, andaram roubando. Assim. E vendi o forno antes que ele me roubasse também. Ah, vendeu também. Sim. A casa ali. Só a casa, agora ninguém mais pode roubar nada, né, Tony? Ali eu acho que só se vão roubar as telhas, mas que ninguém se interessa. Né? Então vamos mostrar ali como é que era ali dentro, o local, então, Tony? Sim, vamos ver. Então vamos. Bem, então agora eu quero mostrar então onde é que moía a cana, onde é que os bois trabalhavam, né? Ali tinha mais um esteio ali, outro lá, tinha uma linha bem grossa, fartejada na chave, até uma linha que foi colocada mais ali, a gente pode mostrar depois. Daí tinha então as 3 moendas, aquela do meio tinha o pescoço comprido e era firmada em cima. E as outras 2 moendas então eram do lado. Aí tinha um quadro para firmar elas, né? E o boi rodava aqui, ó, esse trecho aqui. Ele rodava nesse sentido anti-horário. Por causa que era melhor para a gente trabalhar, ficava tudo na mão certa. Né? E demorava mais ou menos, dependendo da cana, dependendo de que os bois andavam, 2 horas, às vezes um pouco mais, um pouco menos, para moer uma fornada. Né? Uma fornada de apenas 15 latas de garapa. Às vezes demorava. O boi andava pouco e tal, né? Mas enfim, era assim. Né? E a gente moía mais ou menos, começava ali pelas 5 horas da manhã, na madrugada, 3 fornadas por dia. A gente dava conta de fazer 3 fornadas. Né? E vocês a levantavam nas madrugadas, antigamente não tinha energia, clareava como para vocês trabalhar, Tony? Ali nós tínhamos uma lanterna que ela está lá no museu hoje, uma lanterna em vidro, né? Tinha a lamparina dentro, presa assim, ela tinha um ganchinho, ela presa, que ela está lá no museu. Então a gente usava a lanterna. E lá no forno tinha uma outra lamparina de querosene também, né? Ah, é? Quando era madrugada, ou às vezes pegava de noite, então a gente usava isso, né? E não passou a temporada desse tal de dínamo também, para clarear mais adiante? Não, quando veio a energia, depois eu coloquei a tocada energia. Até no 81, era com moenda de madeira. As três moendas assim, tudo encadeirado aqui. Assim, as 3 moendas assim. A partir de 82 até 85, aqueles 4 anos, foi moenda de ferro, aí colocada assim mais num monte, que ali então não precisava aquele do outro lado passar o bagaço, porque já... Ele já tirava, ela mesmo... Né? Sim, e 2 pessoas a mesma coisa, mas só que já saía pronto o bagaço. Porque antes era 3 pessoas só? Não, era 2 pessoas, mas aí que um tinha que passar o bagaço do outro lado. Né? E aí, tinha que dar o jeito. Ela assim, em pé, assim, num monte, aí saía de uma e já entrava na outra, sozinha. Né? E ali, então, 4 anos foi moído a boi com a moenda de ferro. Até 85. A partir de 86, então, foi colocada energia, e depois eu vou mostrar o local ali, onde a gente... Vamos lá ver, então. Com as moendas, né? E ali, então, aí foi o seguinte, então a gente colocou as moendas, foi montado o engenho aqui. A energia chegou mesmo que ano, Tony? 70 aí? Não, para nós aqui chegou o dia 11 de novembro de 76. Nossa, que memória. E aqui eu comecei a trabalhar com engenho em 86, com energia aqui, né? 10 anos aí. 10 anos depois, né? E aqui então as moendas eram Cuidado, Tony. Aqui tinha duas pranchas, e eu tinha aquele monte de 4 esteiras. Era aqui que eram as moendas. Então a gente colocava a cana aqui. Aqui assim. Ia tudo de cana aqui. E aqui tinha a chave. Sim. Era por aqui. E então ligava lá embaixo, que tem aquela pranchinha, o motor, aquela pranchinha para lá do coxo. E ali perto daquele travesso onde está sujo de óleo tinha uma polia. Depois aqui então em cima, perto da almenda, tinha mais outra polia, né, para diminuir a rotação, que é o engenho tocado
a água, o motor que seja, mas para moer cana tem que ser com pouca rotação, né? Uhum. E aí o bagaço caía lá embaixo arrumadinho. Ah, é? Assim como era o engenho de Biase, esse que o rio levou. Sim. Tinha altura, então o bagaço caía lá. E Levou tudo com a enchente de 74 dos engenhos, sim. né, Tony? E aqui, então, aqui embaixo ficava então o coxo da garapa. Aqui tinha umas calhas de alumínio que a gente colocava aqui. E ela saía então ali para cima aqui do tijolo, ali logo um pouquinho acima aquele travesso ali. Ali tinha o coxo da garapa. Vamos lá ver pro lá, Tony. Vai ficar melhor para nós gravar lá. Tá certo, então. Joelma, então agora nós vamos ali conhecer o engenho por dentro. Vamos lá, Tony. Tá. Então nós temos aqui na parte de baixo do engenho, aqui então nós temos a fornalha. Que alta. Bem alta, né? A fornalha só porque aqui o gado, as criações já estragaram um pouco, né? Mas ela vinha aqui mais ou menos por aqui, assim. Sim. Então a gente fazia o fogo aqui, e ali era colocado o forno, e depois a gente trabalhava lá dentro. Uhum. Aqui tem o paredão que fazia antigamente, paredão de pedra bruta, como a gente diz, que provavelmente o meu avô que fez, algum outro que ajudaram, né? Sem ser ligado com cimento, sem nada, e está ali, né? Para firmar o barranco. Firmar o barranco. Ó, tem o paradão, acompanha lá também, ó, lá atrás, ó. Acompanha, lá se destaipa, né? E a cerca, né? E aqui o paredão. Porque a taipa tem aquela cerca de um lado e do outro é baixo, né? E aqui não, aqui é cheio por lá de cima, né? Uhum. Mas, então vamos ver então a parte interior aí do engenho, então. Externa, né? Opa, a parte interna. É, interna. Aqui então, como eu já falei, que o coxo da garapa ultimamente era colocado aqui. Quando se moía a boi era lá em cima de ter aqueles dois tocos. O coxo era lá, né? Aí quando foi colocado a energia, então foi colocado mais aqui embaixo. Tudo feito a facão, Tony. Olha lá as marcas, ó, Sim, certo, de feito a facão. machado. É. Sim, sim. Essa linha que está aqui, essa banca Olha aqui, que grossa. era aquela que aguentava o engenho lá em cima, para aquele pescoço comprido para não cair. É de ver que aqui ela está até um pouco gasta, onde passava as manjaras, que aguentava a canga dos boi. Ah, para moer a cana. Sim, sim, que era a primeira cana. Ah. Aí eu coloquei e utilizei ela aqui, né? Então, essa aqui tudo é fraquejada machado, né? Sim, ó, as marcas. Sim, aqui então a gente tinha o coxo, que tinha uma calha. O coxinho da guarapa? Coxo da garapa, né? Era ali assim. Colocado o forno, aí soltava a garapa, depois fazia o fogo. Aí depois a gente tinha a escumadeira, pena que ela está em casa agora, né? Ah. A gente escumava, botava numa lata. É um cabo com uma concha feita no coco? Uma concha feita assim, igual essas conchas aqui. Ah, de peneira, é. Peneira. Aham. O coco, aquela que a gente diz, é um porongo, na ponta de uma vara que é para tirar a fornalha. Um melado quente que caía aqui, ó. Aí aqui, que tinha o coxinho estava aqui. O coxo do melado, aqui tinha uma calha. E assim. Então daqui a gente tirava o melado e colocava no coxo. Escorria aqui assim, né? Escorria por aqui, o coxo era esse trecho aqui, né? Tem a marquinha ali onde era. Segurava a caixinha. Sim, sim. E depois, então, quando era outro dia, ele na medida que o açúcar esfriava, ele ia engranando, né? Assim, granulando, ficava duro. Dali, então, a gente colocava em formas, não tem nenhuma aqui para a gente ver. A gente colocava aqui no coxo umas duas pranchinhas, colocava uma lata, despejava na forma, o que era melado escorria, e o que era açúcar ficava na forma. Aí deixava ali enxugar. Quantos dias levava, Ferato? Olha, eu gostava de secar ele depois de uns 15 dias. Uns 15, 20 dias, até um mês, assim. Que ficava ali escorrendo. Ficava escorrendo um pouco melado, né? Aí, e aquele melado lá, depois que fazia cachaça, né? Cachaça. Que era um melado mais azedinho que saía do açúcar, né? Era um melado que rendia mais do que aquele que era tirado propriamente melado. Né? Para fazer porque cachaça. No fundo ficava um depósitozinho assim de um açuquinho que saía das frestinhas da forma, né? Então era colocado. Se tivesse forma para encher tudo, a gente enchia. Né? É o tal do açúcar mascavo, a gente fala, né? Para quem não sabe, o açúcar grosso. Sim. Esse coxo aqui cabia aproximadamente 90 latas de melado. Cada lata era 28 quilos. Sim. Então, como eu disse, o motor era firmado aqui, aí tinha a polia ali, depois outra mais lá, né?
E colocava em engenho. O bagaço caía aqui. Ah, caía aqui embaixo. E eu sozinho mesmo dava conta, porque quando fervia pouco, eu parava o engenho, ali arrumava, colocava lenha no fogo. Na hora que terminava de moer, mais ou menos era a hora dela crescer. Aí então, quando crescia, ele não podia sair, tinha que abanar, né? E depois que tirava a fornada, quando soltava a garapa, enquanto que esperava para ela ferver, aí então levava o bagaço a feixe, levava fora ali. Ali para as criações comer, né? Que tem o pasto aí do lado. Sim, sim, a criação comia, às vezes se não comia tudo, a gente queimava também. Porque pega fogo, né, Tony? Ah, depois de seco, imagina, né? Até mesmo depois que quem sai daqui, que saía das moendas, já saía praticamente enxuto, botar umas pasadas de brasa em cima, mais outra uma camada de bagaço, e já pegava fogo. Era tudo assim, né? Então era trabalhado assim, que tinha um cochilo d'água ali, né, de fora daquela porta, a gente usava água para apagar o fogo, lavar o engenho quando precisava, assim. Era feito tudo assim, né? E o açúcar daí era para o gasto da família ou chegava a vender alguma coisa de melado, Tony? Quando sobrava, assim, fazia mais, a gente vendia açúcar também. E o melado, sinceramente, para vender para cachaça, né? E muitas famílias, às vezes, compravam o açúcar, né? E depois, de um certo tempo, a gente começou a fazer só um pouco para o consumo, né, para o gasto. E o mais que sobrava, a gente fazia melado, né? Teve um ano que fez 129 fornadas. Nossa! Foi no ano foi em 89. Tinha uma malha de cana lá, outra aqui, onde tem milho agora. Um ano que eu fiz mais, 129 fornadas. Nossa! E aí dava mais ou menos, cabia mais ou menos 20 latas, porque a gente enchia mais, a fornalha era boa, né? Enchia acima do forno um pouco, né? E terminei de fazer até em novembro, né? Desde começo de julho, novembro. Que época mesmo é julho e agosto, época boa de fazer o açúcar. E o lambique você nunca teve, se precisou fazer. Nem bebe cachaça também, né, Tony? Ou você fazia alguma cachaça por aí para consumo? Eu não teve, mas o tempo, eu acho que eu nem era nascido ainda, já tivemos alambique. Ah, é? E o tio Vitório, que ele trabalhava no alambique, né? Fazia cachaça. E a única coisa que eu vi foi um cano de cobre que estava jogado lá no paiol, muitos anos atrás, quando eu era criança, né? Para depois não sei que fim que levou também, né? E aí foi parado de fazer. Eu não sei se era num campo ali, onde é que ele fazia, que tinha o alambique, enfim. Eu não cheguei a ver, né? Ô, Tony, a tua fonte de renda, além de ser agricultor, trabalhando no engenho de açúcar, que sempre era uma renda para consumo e alguma coisa que vendia, você também trabalhou com a estufa de fumo, né, Tony? Sim, trabalhamos, né? Antes de entrar a estufa, a fonte de renda maior aqui da nossa família era mandioca. Porque tinha os engenhos aí, tinha 8 ou 9 engenhos que a água levou no tempo da enchente. Só ficou aquele da família Morgão, que ficava no alto, né? Que fica aqui perto também, onde era dos Debiase, né? Perto, lá da ponte. Perto da cachoeira ali, né? Mas ali, então, quem não tinha um engenho, vendia mandioca. E quem tinha engenho, comprava mandioca. Então, seria a fonte de renda maior. A outra fonte de renda era também engorda de porcos da serra. Ah, você A gente plantava batata, era somente a batata, não existia ração na época. E quando chegava lá pelo mês de junho, final de maio, junho, julho, por ali, o meu tio ia na serra e ali tinha um tal de Jacó Borba, que ele era muito amigo, conhecido dele. Ele já indicava, naquele furlão de tal, lá tem, ou lá no outro também tem. Ele chegava, deixava o negócio meio feito assim. Aí descia a serra, descansavam 2, 3 dias, depois iam em 2, com dinheiro no bolso, pé no chão, né, apenas um paletó para o frio. E trazia a tropa de porco, assim, tocada. Nunca perderam um porco. Né? Caminhando. Caminhando. E deixava mais ou menos 3, 4 meses, dependendo do trato que a gente tinha. Né? Aí era vendido ou em Orleans, ou ultimamente vinha em Braço do Norte também, e era uma fonte de renda. E outra fonte de renda ainda era o açúcar aqui ao meu lado, e também lavoura de feijão que a gente fazia também. Essas eram as fontes de renda que tinha, antes da estufa. Depois veio a estufa, foi parando mais com a mandioca, né? Assim. Que ano foi que tu colocou a estufa, tá? Foi em 69. O mesmo que o Nuno Diaco colocou. Mesmo ano. O Nuno Diaco colocou o engenho que está lá em casa em 69? Não, a engenho eu não sei, a estufa. A estufa? A estufa, mesmo ano. Então faz 55 anos, que em 69 eu nasci, Tony. Então foi aquele ano que foi colocada a estufa.
Várias estufas, que a maioria das estufas aqui no Rio Pinheiro foi em 69. Olha só. Foi muitas estufas. Que bom, Tony. Então, obrigado, Tony. Obrigado assim, por este registro aqui. Pois é, assim, a gente mostra apenas como é que era antigamente, né? Como é que a gente trabalhava, né? Assim, O engenho está desativado, mas sobrou alguma coisa aqui que mostra aqui como é que era, né? O local. E ainda me dá saudade de trabalhar no engenho. Né? Ah, é? É, eu gostava muito de trabalhar no engenho de açúcar, desde criança. Sempre trabalhei. É, eu acho que é contado quem trabalha com engenho de açúcar ainda. O teu cunhado lá no Rio Belo, né, Tony? Trabalho. É, como é que é o nome dele mesmo? José Chiqueto. É onde a gente filmou o engenho de farinha, que também está no canal História e Cultura de Orleans, né? Sim, sim. Nós estivemos lá filmando o trabalho deles. Sim, sim. É, e a temporada, que mês é mesmo, que a gente corta a cana para fazer melado? É, geralmente é julho e agosto, é a época melhor, né? E a farinha, maio, junho, por ali, julho, aí também no inverno também, né? É a temporada de fazer a farinha mandioca, aipim. Lá no Chapadão eu sei que tem um engenho que ainda é ativo, tá trabalhando ainda. Do seu saudoso Francisco Chilacta, filho dele, Luiz Chilacta, trabalha ainda a fazer o açúcar grosso para o gasto. É isso aí. Então, realmente, aqui foi a minha filha, a Leda, ela filmou que é um engenho trabalhando, desde cortar a cana e carregar na tubata, depois descarregar, e o trabalho todo aqui, moer, arrumar o fogo, cuidar do forno, todo, eu acho que foi lá pelo ano 2005, mais ou menos, que ela filmou. Ah, então tem as imagens. Tem umas imagens. Sim. Ah, se eu conseguir, vamos postar também então, Tony. Tem Permite? imagens dela trabalhando. Né, Sim, que legal, Tony. E teve o ano passado, ainda ajudei um pouco meu cunhado, o José Chiqueto, lá no Rio Belo, também para matar a saudade um pouco de trabalhar no engenho, tanto na roça quanto moer cana, cuidar do forno e ter a fornada. Então, pessoal, vocês gostaram dessa lembrança com seu Tony aqui no seu antigo engenho? Então curte, pessoal, compartilhe, se inscreva no canal se não estão inscritos, deixe o seu comentário. O meu muito obrigado e até um próximo vídeo.